Atos capítulo 12, versículo 1. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a minha pastora que me confiou em trazer a palavra para a vida dos irmãos hoje. Todos acharam? Amém. Atos capítulo 12, que diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando o quarteto de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pula para o versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na íngua, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata tuas abarcas. E ele fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele, assim glorificando ao nome do Senhor. Qual é o tema da noite, igreja? O Deus de livramento. Vamos falar bem forte para que o céu venha ouvir e para que o inferno também venha ouvir. O Deus de livramento em tempo de crise. Muito bem. Aleluia, Deus. Pronto. A última vez que eu preguei aqui, eu falei que o tema tinha tudo a ver com o que a gente estava conversando. E dessa vez não foi diferente. Eu não estava conversando com ninguém sobre isso, mas eu estou vivendo o livramento de Deus em tempo de crise. No curso de pregador, quem já fez, quem está fazendo, vai ouvir e ouve muito essa palavra: pregai o que vive e vivei o que prega. Eu nunca vi uma frase fazer tanto sentido na minha vida como está fazendo esses últimos tempos. Pregando o que eu estou vivendo. E eu estou vivendo exatamente o que vai ser pregado aqui nessa noite. E eu creio que vocês que estão aqui também vão pegar um pedaço dessa mensagem para o coração de vocês. Eu peço que os irmãos não fechem a Bíblia, que ainda vamos estar utilizando a Bíblia ao decorrer da mensagem. Amém? Como eu disse para vocês, Herodes, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Quem era Herodes? É necessário a gente saber que esse Herodes mencionado aqui não era o mesmo Herodes que mandou matar todos os meninos do sexo masculino. Quando ele descobriu que veria o Messias, que veria o rei de Israel, ele ficou com medo de perder o reinado e ele mandou matar todos aqueles que estivessem de 2 anos para baixo, porque ele achou que assim iria matar Jesus. Não esse mesmo Herodes. Esse Herodes que está falando aí é o Herodes Grande. Também não é o mesmo Herodes que recebeu um pedido para que degolasse a cabeça de João Batista. Também não é o mesmo Herodes. Esse Herodes aqui falado é o Herodes, o neto de Herodes Grande. Esse aqui é o Herodes que mandou prender Pedro. É o Herodes que matou Tiago à espada. É necessário a gente entender que tinha vários Herodes na Bíblia e vários que fez coisas ruins contra o povo de Deus. Para você ver que todos os Herodes, eles faziam coisas ruins, não vinham de uma linhagem ruim. Então é necessário a gente entender que esse Herodes aqui, ele era neto daquele que mandou matar as crianças para que Jesus não viesse reinar em Israel. Para você ver da onde veio o mal até aqui em Pedro. Só que aí, como eu disse para vocês, que Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja. Não foi sobre toda a igreja. Para você ver que nem todos é digno de sofrer por amor de Cristo. Para você ver que nem todos que estão dentro da igreja está sendo digno de Cristo. É até Herodes que estava lá fora, que era homem ruim, homem maligno. Ele sabia que nem todos que estavam na igreja servia Cristo verdadeiramente. Ele sabia que nem todos que estavam na igreja era Cristo verdadeiramente. Sabe o que eu tenho para dizer para você nessa noite? Que nem todos
que estavam ali eram homens de Deus. Para você ver como é que o inimigo conhece a mim e conhece você. Para você ver que nem todos que estão dentro do Evangelho, que nem todos que colocam a Bíblia debaixo do braço todos os dias e vêm para a igreja é crente. Nem todos são crentes. E o inimigo sabe disso. O inimigo, como a Bíblia mesmo fala, ele investiga a mim e a você todos os dias. Ele sabe que nós somos capazes. E você acha mesmo que ele vai estar aterrorizando o que ele já tem na mão? Não. Ele vai em busca daquele que não tem ainda. Ele vai em busca daqueles que diz que não vai se corromper com o mundo. Ele vai em busca daquele que diz que vai fazer a obra do Senhor. O inimigo querendo ou não, ele vai em busca deles. É verdade. Muitos que estão dentro do Evangelho hoje, muitas igrejas que pregam oba-oba, muitas igrejas que estão lotadas de gente, o inimigo ele não quer essas igrejas. Sabe por quê? Porque ele não prega a verdade. Sabe por quê? Porque todos que estão ali já estão sendo corrompidos por ele. Sabe por quê? Muitos que estão na igreja, quando chegam em casa, esquece de pegar a Bíblia para ler. Esquece de pegar uma coisa para pesquisar para saber de Jesus. Esquece para saber da sua própria alma. E o inimigo não quer pessoas mais assim. O inimigo quer a mim, quer você. Sabe por quê? Porque o tempo está se aproximando. Ele está vendo que a igreja está fundada na rocha. Ele está vendo que tem um grupo de igreja que não vai se corromper por qualquer coisa. Ele fala assim, não, eu preciso corromper esse povo. Eu preciso entregar algo na mão dele para ele ficar assim corrompido. Era o que era dispensável. Então ele fala bem assim, não, eu não vou terrorizar qualquer pessoa. Eu não vou terrorizar qualquer crentezinho. Eu não vou terrorizar qualquer crente que pega, fala uma coisa agora, daqui a pouco já é outra coisa. Não, eu vou terrorizar aqueles crentes que diz que é crente de verdade. Eu vou provar eles para ver se ele é crente mesmo. E se ele não for, eu vou terrorizar eles. Quantos estão na casa do Senhor assim? Ei, cajado do céu. Quantos estão na casa do Senhor dizendo ser crente de verdade? Dizendo que faz, mas não faz. É difícil. Na igreja é fácil ser crente. Difícil ser crente é na sua casa. É verdade. Difícil ser crente é no seu trabalho. Difícil ser crente é na sua escola. Difícil ser crente é tu estar rodeado de pessoas que não servem a Jesus, que bebe, que fuma, que faz as coisas que Satanás quer. E você diz, eu sou crente, eu não vou me corromper, eu sou diferenciado. Aí é difícil você ser crente. É difícil você ser crente quando todos que estão ao seu redor estão se corrompendo com Satanás. E quando você olha, vê seu pai, vê sua mãe, vê seu esposo, vê sua filha, vê sua esposa se corrompendo, e você olha para Deus e diz assim, me livra, porque eu sou diferente, eu quero ser diferente. Aí é difícil. Os meninos aqui sempre falam, a pastora fala, vem pro culto de oração, porque é para edificação da tua vida. É edificação. Agora, quantas vezes você dá o na tua casa e você ora? Quantas vezes? É bom vir pro culto de oração? É edificação para a tua vida. Mas quantas vezes você chega em casa, desanimado, triste, aflito, angustiado, e você dobra o joelho e ora ao Senhor? Aleluia. Quantas vezes? Orar aqui com todo mundo é fácil. Orar aqui com todo mundo é fácil. É o glorificando, é o outro exaltando ao Senhor, é você dizendo isso, outro dizendo aquilo. É fácil, você tem a presença do Senhor. Mas você em casa sozinho, você ora? Quando não tem ninguém para estar ali, ora mais alto, eu quero ouvir tua voz. Você ora? É difícil. Aleluia. Aqui na igreja é para edificação da nossa alma. Em casa é a gente conversando com Deus. Em casa é uma conversa secreta com o Senhor. Em casa você dizendo para Deus tudo que passou na tua vida que você não aguenta mais. Em casa é um pedido de socorro. E quantos não ora mais? E quantos não falam mais com Deus? Sabe que às vezes que Deus chega aqui e fala que você está sentindo falta de mim, de você essa madrugada? É só porque a gente não ora? Não, sabe por quê? É porque a gente não abre o coração para Ele. A gente quer milagre, a gente quer receber as coisas celestiais, mas a gente não quer abrir nosso coração para Deus. E Herodes, ele sabia disso. Ele disse assim, não, eu não vou mexer com qualquer pessoa, não. Eu vou mexer com Tiago primeiro. Primeiro eu vou matar Tiago ao fio da espada. E a Bíblia vai dizer que ele mata Tiago ao fio da espada. Quem era Tiago? Tiago era um dos apóstolos de Jesus. Lembra da pregação da festa maravilhosa? Lembra do que ele louvou? Pedro, Tiago, João no barquinho? Era esse Tiago.
destabilizar essa igreja hoje. Hoje eu vou mostrar para eles que eu sou Herodes aqui dentro, eu sou rei, eu tenho autoridade. Hoje eu vou colocar a igreja no tempo de crise. Hoje eu vou colocar Pedro no tempo de crise. Por quê? Porque Pedro é amigo de Tiago. Você vai ver que lá em, se eu não me engano, acho que é Lucas, que fala da peça maravilhosa, ele era amigo de Tiago. Imagina aí você perder um amigo. Imagina aí você perder uma pessoa que você ficava todo o tempo conversando com ele, você tinha intimidade com ele era um dos líderes com você dividia as coisas do Senhor com ele, você perder essa pessoa. Ele não estava no tempo de crise? Estava. E Herodes sabia. Herodes disse assim: hoje eu vou destabilizar essa igreja. Sabe, não ficou por isso não. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 que, como isso agradava os judeus, ele não só matou Tiago, ele matou Tiago e prendeu Pedro também. Ele falou bem assim: ó, eu já estabilizei eles com Tiago, agora eu vou acabar com eles prendendo o líder da igreja, prendendo Pedro. E ele vai e prende Pedro na prisão. E ele ficou se achando que tinha o controle da situação, achando que ele poderia fazer o que ele queria, achando que ele poderia fazer as coisas que davam na telha dele. Parando o movimento. E a Bíblia vai dizer que ele prendeu Pedro e ficou achando: agora eu quero ver. Agora eu quero ver ele evangelizar. Agora eu quero ver ele orar. Agora eu quero ver ele pregar a palavra. Agora eu quero ver essa igreja se levantar. Agora eu quero ver. Vai cair todo mundo. Só que ele esqueceu. Ele esqueceu que Pedro não se via qualquer Deus minúsculo, não. Ele esqueceu que quem estava com Pedro era o leão da tribo de Judá. Ele esqueceu que o controle não estava na mão dele e estava na mão de Jesus. Ele esqueceu. Ele disse assim: não, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Mas Jesus disse assim: não, meu filho, é diferente. Você matou Tiago, sim, mas Pedro não. Pedro ainda tem muita coisa para fazer na minha obra. Pedro tem muitas coisas para fazer no meu reino. E sabe o que Deus está dizendo para você hoje? O inimigo pode até tentar frustrar os teus sonhos. O inimigo pode até tentar frustrar o que você pensa, o que você tenta realizar. Mas ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o controle está na minha mão. É eu que digo, é eu que faço, é eu que abro porta, é eu que fecho porta, é eu que abro porta, é eu que fecho porta. O controle está nas minhas mãos. Não é na mão do inimigo nenhum. Ele pode até gritar, mas ele não vai conseguir. Se você estiver com Deus, se você tiver confiança em Deus, o inimigo não vai conseguir me frustrar, não vai nos colocar na crise. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso está comigo, com você. Aleluia. E a Bíblia vai dizer no versículo 4: e havendo prendido, encerrou na prisão e entregou a 4 grupos de soldados, dá 16 soldados. Para você ver que Herodes não estava para brincadeira. Um prisioneiro, ele colocou 16 soldados para guardar. Vocês acham mesmo que era qualquer prisão? Não. Ele escolheu, que eu pesquisei e vi, uma prisão recanteada da cidade para colocar Pedro. Para você ver que ele sabia quem era Pedro. Para você saber que ele também sabia o poder que o Deus de Pedro tinha. Então ele disse assim: não, eu vou colocar 16 soldados, ele não vai tirar Pedro de lá. Provavelmente ele pegou 16 soldados mais armados que ele poderia ter. Os 16 soldados mais fortes que ele poderia ter para colocar lá. E ele ficou lá achando, eu acredito no trono dele, dizendo: ah, Pedro, deixa chegar a Páscoa, Pedro. Deixa passar essa Páscoa para você ver o que eu vou fazer com você. Eu vou fazer pior que eu fico com o Tiago, Pedro. E ele lá pensando que iria fazer com Pedro. E Pedro estava lá guardado. Pedro estava lá na prisão, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 5 assim: Pedro, pois, era guardado na prisão. Eu disse a vocês que Tiago foi? Pedro foi? Mas o 5 está dizendo que Pedro foi fazer o quê? Pedro está o quê? Não, você não está entendendo. Tiago foi? Pedro foi? E o 5 está dizendo que Pedro está? Para você ver que Jesus. Para você ver que Jesus, ele toma o controle da mão do homem. Se o homem nem imaginar quem é. Sabe o que ele está dizendo para você? Ele está achando que você está preso. Ele está achando
cadeiras. E muitos olham para aqui, até gente para aqui mesmo, e diz: está tão vazia. Está tão vazia, essa igreja pode estar mais cheia. Está pastor tanta gente. Aí é pastor que não presta. Aí é obreiro que não presta. Aí é diácono que não presta. Aí é o povo que não presta. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Não se preocupe com os olhos carnais, não. Comece a se preocupar com os olhos espirituais. Enquanto estiver achando aí que não tem ninguém, os anjos estão sentados aí. Os anjos estão te protegendo. Eu estou limpando. Eu já tirei a víbora. Eu já tirei a serpente. Eu já tirei tudo aquilo que faz o mal para você. E hoje, fazendo a vaga do inimigo. E hoje, só tem que me Espírito Santo. E hoje, só tem quem eu quero. A gente olha para a situação e acha que está tudo perdido. A gente não tem mais o controle. E Deus disse assim: não, minha filha. Não, meu filho, não pense dessa maneira. Eu estou guardando. Quando tu começar a acreditar em mim e confiar em mim, você vai ver. A gente tem que parar. Se eu e você, vem cá. Eu e você, é carnal ou espiritual? Espiritual. E por que a gente olha as coisas como carnais? É. E por que você fica olhando os problemas, tentando resolver com nossas próprias mãos? Quando Jesus disse que Ele vai resolver o teu problema. Aleluia, Jesus. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nessa noite? Se você é espiritual, comece a agir como gente espiritual. Se você é que é espiritual, começa a agir, comece a se comportar como espiritual. Por quê? Porque muitos que estavam aqui não era para dar mesmo. Deus mesmo falou. Eu não estou falando para quem saiu. O problema é para quem está aqui agora. Deus, Ele limpou. Deus, Ele purificou. E hoje a gente fica reclamando? Não. Melhor uma igreja onde todo mundo se conhece do que uma igreja cheia que ninguém conhece, ninguém dá uma boa tarde. Verdade. Eu fico feliz quando eu falo do culto e eu recebo uma mensagem da pastora que mais manda, ou o levado me fala: tu não veio pro culto ontem. Senti falta de você no culto ontem. Por que não veio? Sabe o que é isso? É amor pela tua vida. Mas se fosse uma igreja grande, se você fosse, pouco importasse. Se fosse passando necessidade, pouco importasse. É adoração? Ore você. Está passando por necessidade? O problema é seu. A salvação individual. Mas aqui, uma igreja onde os obreiros oram pela tua vida, onde a pastora ora pela tua vida, onde todo mundo se preocupa com você e você não dá valor? Temos que parar com isso. Temos que começar a dar valor aonde Deus nos colocou. Por que tem muitos quebrando a cara lá fora? Porque não quer mais pregar em igreja pequena. Porque não quer mais congregar em igreja pequena. Porque não quer mais ficar em um lugar aonde não tem reconhecimento para eles. Só que a gente sabe que a gente está fazendo a obra aqui não é para pastor, não é para obreiro, não é para diácono, não é para Jesus. A gente sabe que a gente prega não é para você, é para Jesus. A gente sabe que a gente louva não é para você, é para Jesus. Por quê? E a Bíblia vai dizer que quando Herodes estava pensando em apresentar Pedro depois da Páscoa, Deus já estava fazendo um rebuliço lá em cima. Agora, por que depois da Páscoa? Sabe por quê? Porque tinha uma lei lá que se tivesse um prisioneiro, durante a Páscoa era por direito soltar um prisioneiro. E Herodes foi esperto. Ele disse assim: não, eu não vou apresentar Pedro logo. Eu vou deixar ele guardado lá. Quando passar a Páscoa, eu mato ele. Para não precisar ninguém vir para cá me dizer que eu tenho que libertar ele. Eu mato ele. Só que quando ele estava arquitetando mal no pensamento dele, Jesus disse assim: não. Você já matou Tiago. Você já fez o que quis. Agora não. Agora eu mando o meu anjo lá. O meu anjo vai quebrar cadeias. O meu anjo vai libertar Pedro. O meu anjo vai dar libertação. O meu anjo vai entrar em providência. Enquanto o inimigo está arquitetando mal contra mim, contra você, Jesus levanta do trono dele e diz assim: não, meu filho, ali não, ali é escolhido, ali é separado, ali é diferenciado. Você pode mexer lá fora, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, porque somos diferenciados. Aqui não, sabe por quê? Porque Jesus é a minha tua rocha. Aqui não, sabe por quê? Porque Jesus é o meu teu escudo. Aqui não, sabe por quê? Porque Jesus é que nos protege todo
gente, não. Ei, Jesus. Não chegamos angustiados, aflitos, desanimados, para Satanás levantar e dizer que vai mexer com a gente, não. Sabe por quê? E quem nos protege é Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque o nosso advogado é Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse, antes que tu pensar, eu me levanto do meu trono para dar vitória ao meu povo. Aleluia. Antes que tu pensar, eu me levanto. Aleluia. Glória a Deus. Acompanha aí no versículo 6, que diz assim. Aleluia, Jesus. No final já no versículo 6, diz assim: estava Pedro dormindo entre os dois soldados. Agora imagine aí, você aflito, angustiado, em momento de crise, você ia dormir? Não. Vai dormir. Se você está em casa, sem trabalhar, chega uma conta de energia, e chega uma conta de água, você dorme? Você está em casa, chega uma notícia ruim, você dorme? Você não dorme. Se você sentir um pouco de preocupação, você não dorme. Agora me diz uma coisa, por que Pedro estava dormindo? Eita, andava de fogo. Não, você não. Por que Pedro estava dormindo? Porque estava tranquilo, ele sabia. Estava guardado. Pedro ele estava dormindo porque ele estava tranquilo. Pedro estava dormindo porque ele estava guardado. Pedro estava dormindo porque ele disse assim, ó, eu não vou perder meu sono por qualquer coisa, não. Quem me guarda é Jesus. Lá no Salmo diz, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Aí Jesus te pergunta, está perdendo por quê? É verdade. Jesus te pergunta nessa noite, ministério semear, está perdendo o sono por quê? Não diz que serve Deus? Verdade. Não diz que eu sou Deus de livramento e não acredito que eu posso fazer na tua vida? Eu disse para você no início da mensagem que eu estava vivendo o que eu estou pregando hoje. Eu vou contar rápido por causa do tempo, mas na quinta-feira, Paulo, como está trabalhando, está vendo. Eu comecei a perceber algo na empresa, aonde eu fiquei com a orelha no pé. Eu peguei, liguei para o meu patrão e disse para ele, está acontecendo isso, isso e isso. Você sabe o que é tirar os cachorros e jogar em cima de mim? Ele tirou e jogou. Ele disse coisas que eu nunca ouvi do meu pai. E eu lembro que ele começou a falar, ele falou, e eu quieta. Ele falou tanto que ele desligou o celular porque ele estava vendo que eu não estava mais respondendo. E eu pensei que ia parar por ali. Não, ele mandou mais 2 áudios. Tá no meu celular, se quiser ouvir, pode ouvir. 2 áudios. E eu comecei a escutar o áudio e eu fui pro banheiro. E eu comecei a chorar. Eu chorei tanto, que eu soluçava de chorar. Você fez alguma coisa errada? Não. Tu viu? Não. Sabe por quê? É responsabilidade. Quando alguém te dá uma responsabilidade, ele cobra de você, não é do outro. Isso aí. E eu tinha uma responsabilidade. E eu acabei confiando numa pessoa que não era para mim confiar. Aonde meu patrão disse assim, não confie. E eu confiei. E eu chorei tanto. Você não imagina o quanto eu chorei. Eu chorava que eu soluçava, que eu não sabia. Acho que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. E até os meninos que estavam lá de fora dando risada de algo que estava conversando, estavam dando ira por dentro. Porque eu estava chorando. Me dava ira, eu sentia a ira deles. E eu levantei 3 horas. Eu saí do trabalho às 5h30. Eu levantei 3 horas, fechei o depósito e saí. E eu vim andando para casa. Aí eu vi uma voz dizendo, não vai para casa. Aí eu peguei e fui na minha cunhada, Zenaide. Cheguei no portão dela, bati Zenaide. Ela abriu, ela nem abriu, eu não tive paciência porque eu tenho uma chave. Abri, entrei. Aí eu me joguei. Ela, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Quem morreu? Quem morreu? Eu lembrei, depois passei, eu lembrei da pastora aí, que um dia eu cheguei dessa mesma forma. Meu Deus, cadê Jackson? Não, eu já queria bater nela antes. Eu peguei ela, bati logo, bora. Pega a pessoa do meu filho. Ai! E Zenaide, ela fez a mesma coisa. Ela disse, alguém morreu? Eu disse não. Foi com o Jackson? Eu disse não. E foi o quê? Eu disse, calma, eu vou contar. Aí eu chorava. Passei mais de 1 hora chorando. Aí quando eu comecei a contar pra ela, eu corri, ela disse, bora, vai vir agora. Aí eu disse assim, eu não, bora agora. Você vai embora. A gente pegou e foi. Eu peguei o ônibus para vir 5 horas.
Eu lembro que eu cheguei no Guaibim às 6 horas. Cheguei no Guaibim 6h20 por aí. Resolvi sair do Guaibim 7h20. Cheguei no ponto, eu disse ao meu irmão, me leva em casa, porque eu não tenho força nem para andar. Aí eu parei aqui, o Demarco ficou me olhando. Eu estava no último degrau, subindo, Camila chegou no portão. Tem criança. E eu dizendo, eu não vou pro culto hoje. Eu não vou. Aí Camila, tem criança. Aí eu, Camila, eu tô descendo. Aí desci. Eu disse, eu não tenho nem estrutura para dar aula. Não tenho nem estrutura para perguntar nada a ninguém. Nem para falar com ninguém, não quero falar com ninguém. Aí eu fui. Quando eu cheguei com ela, pode perguntar às meninas. Eu disse, como é que foi o dia de vocês? Porque ela me ensinou assim. Aí ele falou bem assim, eu orei, ele falou bem assim, como foi o seu dia? Aí eu disse assim, foi bom. Aí ele, bom, se foi. Aí eu dei a aula e vim. Quando terminou, eu vim. E Liane estava aqui cantando e ministrando. E estava tocando aquela música de Maria Massal, que fala que Deus é maior que os nossos problemas. E eu comecei a chorar de novo. Aí eu subi e Jackson me ligou, eu comecei a conversar com o Jackson e chorava de novo. Eu chorava tanto que eu estava com falta de ar. Aí Jackson, eu vou ligar para minha mãe para te levar no hospital. Eu disse, nada de hospital. Aí eu fiquei chorando. Para você ver, eu vou mostrar para a senhora para dizer que é mentira. Eu disse, Jackson, vou tomar banho. Aí ele disse assim, vai, mas eu vou fazer o que agora? Vai orar. Aí eu disse, o que? Ele vai orar e ora muito. Neném falou? Eu vou mostrar para a senhora. Vai orar e ora muito. Eu não acreditei no que ele falou. Eu disse assim, é Deus. Peguei, tomei banho, deitei, botei o joelho no chão e eu não orava, eu chorava. Eu não orava, eu chorava, isso era 2 horas da manhã. O Espírito Santo. Eu não orava, eu choro. Gente, eu tô em cima do altar, eu não posso mentir. Eu não orava, Marcos conhece a história, e Paulo também. Eu não orava, eu chorava. E eu dizia pra ela, eu não vou dormir. Eu não vou conseguir dormir como? Não falei pra você que não ia dormir? Dormir como? Eu não consigo dormir. E eu dormi, joelhada para dormir. E eu... O Espírito Santo, ele intercede por nós, por gemido inexprimível, quando nós não temos mais força. Eu andava assim, sem força. E eu dormi, quando foi de manhã eu acordei e disse assim, ei, viagem, meu patrão reparei hoje. Olha esse como assim. Paulo conhece, ele, meu filho, é bravo. Aí eu disse, Paulo, Mário veio aqui hoje. Aí deu sexta, deu sábado, deu domingo, deu segunda, nada dele chegar. Quando foi ontem ele chegou. Chegou, não, que ele bateu no portão que eu abri. Ei, chegou Mário. Aí veio ele e a esposa dele. Aí a esposa entrou assim, ó. Não se preocupe não, viu? Eu passei por isso também. Não se preocupe não, eu fui enganada também. Aí eu comecei a chorar. Ela disse assim, não se preocupe não, que essa culpa não foi sua. Ó, pai, eu tô toda arrepiada aqui, ó. Aí ele foi, pegou a mensagem e disse assim, aqui, ó, que mandou pra mim. Eu comecei a mensagem. Na mensagem, a pessoa disse assim, não, ela tá roubando você. Na mensagem, ele falou bem assim, eu fui roubado, tu também tá sendo roubado. E eu olhei pra cara dele e disse assim, Mário, o senhor sabe que eu trabalho certo. Eu tenho 9 cadernos de impressão de conta. Pode pegar os 9 e conferir. Pode pegar tudo que eu tenho aqui e conferir tudo. Eu não tenho precisão para isso. Eu mando os caixas todos os dias, não falta 5 centavos. Se faltar, eu boto do meu, como eu já botei. Se faltar, eu faço um vale, mas eu não deixo faltando, porque eu não quero isso. E ele olhou pra minha cara e disse assim, eu sei. Ele disse assim, ó, no dia que eu te contratei, eu sabia que você ia trabalhar pra mim. Ela sabia primeiro, né? Porque ela disse que eu ia trabalhar pra ele. E ele sabia. Sabe? Eu fui dizer pra ele, maldito homem que confia no próprio homem. E ele falou bem assim pra mim, eu tô te mostrando isso aqui, pra você saber que nem todo mundo é teu amigo. Deus, ele usou meu próprio patrão pra ir lá me consolar. E eu lembro que ele olhou pra mim e disse assim, nunca mais confie em ninguém. Pode ser 10 reais, não confie. Não confie em ninguém. Aí eu disse pra ele, se precisar pagar, eu pago. Pode ser o valor, pode botar aqui, eu pago. Pode escolher do meu salário que eu pago, porque eu não quero isso. Ele disse, não precisa, porque eu sei quem é você. Eu não falei aqui na semana, foi na semana retrasada, foi quando a gente disse, vai confiar em alguém? Vai prestar dinheiro? Foi na pregação, eu estava na pregação. Pois é, e eu falei aqui, não confie. Eu estava na pregação. E ele falou para mim, não confie em ninguém. Isso não
com o Jackson também. E ele confia em mim, Jackson. Porque ele olhou para mim, para gente, estava na hora e disse assim: não precisa ninguém me falar nada de vocês. Para me roubar tem que ser esperto. E vocês não vão me roubar. E na terça-feira, quando foi ontem que eu cheguei em casa e fui preparar a mensagem, eu nem lembrava disso. Aí Deus falou assim: ó, você está vivendo exatamente. E você já passou pela crise. Agora está no momento do livramento. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Às vezes é eu e você que traz a crise para dentro de casa. Às vezes é eu e você que traz a crise para mim, para você. Mas eu sou Deus do livramento. Eu sou Deus da proteção. Eu sou Deus que muda estado. Eu sou Deus que muda a cadeia. Glória a Deus. Não precisa se preocupar. Glória. Irmãos, eu estava tão angustiada que eu não via solução, não. Eu não via solução, não tinha solução. Não tinha. Independente de eu vir, não tinha solução. Imagine eu solucionar isso. Mas Deus, Ele é o Deus da solução. Ele é o Deus do propósito dele. E Ele fez isso para eu entender que não é em todo mundo que devemos confiar. Lembra que sempre fala aqui que nem todo mundo devemos colocar na nossa casa. Nem todo mundo devemos andar junto. Nem todo mundo deve comer no próprio prato. Isso é verdade. No dia que isso aconteceu, eu disse assim: pessoa, manda. Pronto. No dia eu vou te mandar. Não se preocupe que eu nunca deixei faltar. Onde deixou faltar? 12 mil. Imagina aí. Mas Deus, Ele é todo poderoso para tirar aí você de qualquer situação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é tão poderoso, que em situação dessa, Ele não manda anjo, Ele não manda arcanjo, Ele mesmo desce e resolve. Isso aí. Aleluia. Ele mesmo desce e resolve, porque eu fiquei pensando assim, se Ele tivesse vindo sozinho, eu estava lascado. Mas Ele não veio, Ele veio com a esposa dele. Ela já entrou dizendo: eu já passei por isso. Não se preocupe não, eu já passei por isso. E eles me entenderam. Voltando para a mensagem, a Bíblia vai dizer, no versículo 7, que veio um anjo, sobreveio um anjo na prisão de Pedro. E vai dizer que desceu uma luz na prisão e tocou Pedro e acordou ele. Pedro estava tão assim, como é que eu posso falar? Despreocupado com a situação. Ele estava dormindo lá bem de boa. Para ele ver o anjo, precisa acordar o anjo, e ele acordou. Acordar Pedro e ele acordou. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro é acordado pelo anjo, o anjo fala assim para Pedro: Pedro, levanta depressa. Coloca a tua sandália, Pedro. Cinge, Pedro. Vai, Pedro, coloca a tua capa e bora, Pedro. Pedro o anjo não chegou perguntando para Pedro o que estava acontecendo, não. Não teve tempo para Pedro falar: ai, tu viu como ele me tratou? Ai, tu viu como ele me olhou? Ai, você viu? Não tem tempo para isso não, Pedro. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu cheguei para libertar hoje. Eu cheguei para salvar hoje. Eu cheguei para transformar hoje. Mas não tem tempo para ficar mendigando. Não tem tempo para ficar dando desculpa. É para levantar hoje. É para levantar hoje. E é para me seguir agora. Jesus não chegou aqui para alimentar coisas ruins minhas e sua, não. Ele disse assim: não, eu cheguei para libertar você agora. Não tem tempo. Eu tenho tempo para sentar, para ter conversar com você, não. Eu cheguei para fazer agora. Se você quiser, é agora. Se você quiser, é agora. Se você não quiser, é agora do mesmo jeito. E disse que Pedro, ele pega as coisas dele. Agora, por quê? O anjo mandou Pedro se armar todo para sair. Porque a luta não seria fácil. Não seria fácil a luta dele. Lá em Efésios, eu peço que os irmãos abram. Efésios 11 diz assim: vocês vão abrir o boleto para adiantar. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astucias do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Esta, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a coraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderiam apagar todos os dados inflamados do maligno.
maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu e você não vai ganhar guerra despreparado. Sabe o que Deus vai dizer para você? Olha, se você quer lutar comigo, se você quer vencer esse maligno aí, se prepare, se revista da minha armadura, porque senão você não vai vencer. Foi isso que o anjo falou para Pedro. Pedro, se prepara. Pedro, se veste. Pedro, você adianta e embora, porque se você vir despreparado, a gente não vai vencer. E a Bíblia ela vai dizer que eles passaram pelos guardas, os primeiros guardas, passou pelo segundo guarda, passou pelo terceiro guarda, passou pelo quarto guarda e chegou à porta de ferro. E se vocês perceberem aí, a Bíblia vai dizer que a porta se abriu sozinha. Aleluia. Você já viu quando você chega, não sei se você já viu isso, mas em televisão, né? Porque eu nunca vi também. Mas aquelas portas que tem sensor, que quando você chega perto, ela sente a presença de alguém, ela pega e abre. A torneira também. Isso, a torneira também. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Essa porta aqui abriu, sabe por quê? Porque ela sentiu a presença que estava ali. Sabe por quê? Ela sentiu que o anjo tinha presença. As portas também na tua vida que estão impedidas, elas vão se abrir porque você tem a presença de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Não tem porta fechada, não tem cadeias, não tem prisão. Elas vão se abrir porque tu tem a presença de Deus. Devemos entender isso. Sabe que é porque às vezes algo não acontece na minha tua vida? Porque a gente quer ir sozinho. A gente quer ir com a força dos nossos braços. A gente quer ir de qualquer maneira. E Deus diz assim, não, não é assim. Enquanto tu estiver indo de qualquer maneira, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas quando tu começar a ir com a minha presença, você vai e você vai passar. E vai cantar o hino de vitória. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles passaram pela porta, a porta que não precisou de maçaneta, não precisou de chave, não precisou de nada, porque ela já estava aberta para eles passar. E diz que quando eles saíram, que eles chegaram numa rua, o anjo se apartou de Pedro e Pedro se viu sozinho. Pedro ele estava imaginando que era uma visão, que não estava acontecendo. Para você ver que Pedro, nenhuma parte aqui vai dizer que Pedro estava orando. Não. Nenhuma parte diz que Pedro orou. Ele não orou. Assim estava orando a igreja. Ele não orou, mas a igreja estava orando. E vai dizer que quando ele viu que ele estava sozinho, e o lado de fora da prisão disse assim, verdadeiramente, o Senhor mandou um anjo para me livrar de Herodes. Sabe o que é que Deus vai dizer para você nessa noite? Se você crê em mim, se você obedece às minhas palavras, eu vou fazer maravilha na tua vida que você não vai acreditar. Você vai pensar que é sonho, vai pensar que é visão, vai pensar que não está acontecendo nada, mas eu vou fazer coisas que inimaginável para você. Mas é necessário crer em mim, crer nas minhas promessas. E vai dizer que Pedro, ele vendo aquilo, ele corre para a casa de Maria. Maria, mãe de João. Ele disse que ele bate na porta de Maria, bate na porta de Maria de novo, e o povo estava lá orando. Salva Pedro, liberta Pedro, traz Pedro, e orando, e Pedro batendo. E vai dizer que vem uma menina, escuta a voz de Pedro, e ela fala assim, é Pedro. Aí o povo disse assim, é Pedro não, você está fora de si, você está doido, não é Pedro não. É o anjo de Pedro, porque eles criam, né, que tinha um anjo que guardava e tal, eles achavam que era o anjo que estava vindo. Agora para você ver como é as coisas, ele estava orando por milagre, certo? Aleluia. Ele estava orando pelo milagre de Pedro, certo? É. Agora quando o milagre chega a bater na porta dele, ele não crê? É. O milagre chega na porta dele, bate e ele não está crendo no milagre? É preciso ele ver o milagre para ele crer? Quantas vezes estamos aqui na casa do Senhor assim? A gente ora um dia, ora 2, ora 1 ano, ora 3, ora 4, ora 5, e quando o milagre chega na porta, você não está crendo mais no Jesus? É assim mesmo. Está crendo com fé? Não estamos tendo fé em Cristo. Porque se você ora, você crê que ele vai fazer. E esse povo aqui estava orando por Pedro, mas ele não estava crendo que Pedro seria liberto de lá. Por quê? Porque o Tiago já estava morto. Porque Herodes falou que ia matar Pedro. Então eles achou que ia perder Pedro. Só que ele estava orando por um Deus Todo-Poderoso. Ele estava orando por um Deus que não faz
povo se espanta quando vê Pedro. E Pedro, para ele não fazer muito alvoroço, e disse que eles chamam, Pedro entra e Pedro começa a contar o testemunho dele para eles. Pedro começa a contar tudo o que aconteceu para eles. Sabe o que a gente entende com isso? Que quando a gente tem confiança no Deus Todo-Poderoso, pode ser o problema maior que for, pode ser a luta maior que for, pode estar preso, pode estar solto, pode estar fazendo o que for. Se você crê no Senhor Todo-Poderoso, você será liberto e você ainda vai contar o teu hino de vitória, porque o teu testemunho ainda vai salvar vidas. Aleluia. Mas é necessário crer no Senhor. É necessário. Herodes estava pensando que tinha o controle da vida de Pedro. E Jesus disse assim: não, meu filho, o controle está na minha mão. Ah, mas não importa o que Herodes pensa, não importa o que o inimigo pensa, não importa o que o capeta pensa, não importa o que o diabo pensa. Se eu decretar vitória ao povo, o povo vai ter vitória, porque operando Deus, quem me impedirá? Aleluia. Ninguém vai impedir o operar de Deus na minha e na tua vida. O inimigo, ele pode tentar várias e várias vezes. Como eu falei para vocês, ele só vai futucar aquele que está na rocha. Ele só vai futucar aqueles que é crente de verdade, porque não está na mão dele. E aí você tem que entender quem é Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Porque ele diz lá em Isaías: operando eu, não tem ninguém que possa É impedir. verdade. Quando eu decreto algo na tua vida, não tem inimigo nenhum. Eu disse a Marluce essa semana, e a Ismael, Paulo também estava aqui, que Andreval estava falando que os dias vão chegar, todo mundo estava falando aí, e eu disse assim: Marluce, eu ainda não recebi minha vitória, eu não engravidei ainda, e meu marido não está salvo ainda, e agora? Aí ela olhou pra minha cara e disse assim: e agora? Eu disse assim: e agora eu vou fazer o quê? Aí ele falou assim: eu não preguei ainda. Aí eu falei assim: e agora? Só que Deus, ele é tão poderoso na minha e na tua vida, que ele faz do jeito dele. Antes de eu e você pensar em algo, antes de ele ver eu e você sofrendo por algo, ele disse assim: não, primeiro eu faço maravilha na tua vida. Primeiro eu te levo para pertinho de mim e te aqueço e te protejo, antes mesmo que o inimigo pensar em fazer mal a ti. Aleluia! Não se preocupe com as coisas terrenas. Não se preocupe com as coisas daqui da terra, não. Se preocupe com as coisas celestiais. Se preocupe com as coisas que Deus tem para mim e para você. Porque são muitas. São tanta coisa que a gente não consegue imaginar. E para finalizar, eu vou correr logo para o final. Vai dizer que Pedro, ele conta o seu testemunho, conta tudo ali, e ele vai para a terra de... Ele vai para a terra lá de... se eu não me engano, é Cesareia, né, Marcos? Ele vai para lá pregar o evangelho. E quando é de manhã, Herodes sabe do que tinha acontecido, Herodes fica enfurecido. E Herodes pega aqueles guardas e cobra com morte também, ele mata aqueles guardas. E ele vai perguntar que Pedro estava. E a Bíblia vai dizer que Herodes, ele se arruma todo, veste sua roupa mais bonita e começa a discursar lá. E aí o povo começa a gritar: não é voz de homem, é voz de Deus. Não é voz de homem, é voz de Deus. E em vez de ele repreender o povo, ele aceita aquela glória. Aí ele fica todo se achando: não demorou um minuto. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi comido de bicho. Sabe o que eu entendo com isso com você? Que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Ei, o inimigo vai tentar ser Deus, ele pode até fingir ser Deus, mas o Deus Todo-Poderoso, com a letra maiúscula, é o meu teu, o meu que é tribo de Judá, é o meu teu, o Senhor dos Exércitos é o meu e o teu. O inimigo, ele pode se vestir do que ele quiser. O inimigo, ele pode ter o rebanho que ele quiser. O inimigo, ele pode ter o
Deus. Só que o meu e o teu Deus é único. O meu e o teu Deus é único. Ninguém vai ser igual a ele. Aleluia. O meu e o teu Deus é diferenciado. O meu e o teu Deus é aquele que chega no lugar trazendo paz, trazendo amor. O meu e o teu Deus é aquele que chega no lugar trazendo alegria, trazendo ânimo para você. E hoje Deus nos ensina: a crise vem. É difícil? É. Tu vai chorar? Vai. Mas não se entregue à crise. Não se entregue ao que você está achando que não tem mais o que fazer. O cenário pode ser de morte, o cenário pode ser ruim, mas o Deus Todo-Poderoso que está comigo, com você todos os dias, vai dizer para você nessa noite: eu entro em providência, eu entro em providência. O inimigo pode tentar contra a tua vida, ele pode dizer: ah, já está morto, está caído, está desanimado. Só que Deus diz: eu cheguei para dar vida, eu cheguei para dar vida, minha vida com abundância. Enquanto o inimigo está querendo te dar um estado de morte, Deus disse assim: não. Enquanto o inimigo está dizendo, está morrendo aos poucos, está desfalecendo, Deus disse assim: não. O meu espírito desce hoje para trazer vida. É vida, é vida, é vida. Vocês acham mesmo que eu vou tirar eles de lá do lamaçal, vou trazer para minha casa, para o inimigo fazer o que quiser? Não. Eu vou dar vida, eu vou dar proteção, eu vou dar estrutura para aguentar isso tudo. Que eu e você, nessa noite, venha entender também que as crises, a maioria das crises, é eu e você que traz para nós próprios. Sabe por quê? Porque Jesus não manda te confiar em ninguém. Jesus não manda eu e você sair da casa dele para ir para outro lugar. Jesus não manda a gente estar falando de um, falando de B, falando de C. Jesus não manda a gente sair de casa, deixar o nosso marido, a nossa mulher, para dar em esquina conversando. É dela. Jesus não manda a gente ir para o nosso trabalho e chegar lá ficar de fofoquinha. Jesus não manda isso não. Verdade. Eu não ouvi a pregação da pastora comigo, queria ouvir, mas não ouvi. Mas eu lá de dentro ouvi que ela disse que ainda não ser submissa ao nosso marido. E quantas mulheres não precisam ser submissas ao seu marido? Quantas mulheres o marido não pode dizer um ai que ela vem com B? Quantas mulheres o marido não pode dizer ah, é nada, é Deus que está mandando? Às vezes a gente fala bem assim: ah, porque a pastora é da minha vida. Mentira, é Deus que manda. É Deus que manda falar. Então você vê, quando algo acontece na minha e na tua vida, Jesus avisa antes. Pra você ver, eu contei o que aconteceu comigo. Porque ela falou ali, eu falei na pregação. Avisou ou não avisou? Eita. E por que eu não ouvi? Por que você não ouviu? E a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina. Para não perder nada. Por que a gente não ouviu? Sabe por quê? Porque a gente esquece de ouvir quando é sermão. Eu ainda tenho Maria da Hora, que perdeu R$12.000 porque de amizade, porque confiou. Pode ser, ainda deu exemplo. Não empresta mais, né, Maria? E quando Deus ele nos exorta por algo, é necessário que a gente venha entender e que a gente não venha reclamar. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele usa um profeta, quando Deus usa a pastora, quando Deus usa algum pregador, é porque ele tem amor pela tua vida. Não sai daqui dizendo que é porque a pastora conhece a minha vida, é porque a pastora está falando da minha vida para os irmãos. Não, é Deus que está mandando. Solta o véu. Eu entendi da pior forma possível que Deus avisa, mas é você que não quer escutar o aviso de Deus. É eu e você que quer fazer as coisas da nossa própria vontade. E Deus ele disse para você nessa noite: a crise está aí, o inimigo está aí, rodeando, querendo te tragar. E se tu der brecha, ele vai te tragar. Deus dizendo para você nessa noite: eu sou Deus de livramento, certo? Certo. Mas nem todo momento eu vou te dar livramento, porque você chamou a crise para dentro de você.
E eu e você vai entender nessa campanha, quarta-feira, hoje é a penúltima campanha, que o livramento de Deus na minha e na tua vida é necessário. É necessário eu e você entender que se eu e você tem um Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal, fuja da crise, fuja da aparência do mal. Porque Deus, Ele está aqui para nos proteger. Ele está aqui para fazer algo extraordinário na minha e na tua vida. Mas às vezes somos eu e você que estão impedindo algo acontecer na minha e tua vida. Antes de eu acabar aqui, a Bíblia diz que não foi Pedro que orou, foi a igreja que orou. Verdade. Não foi Pedro que estava orando, não foi a igreja que estava orando. E quantas pessoas querem viver o evangelho sozinho? Quantas pessoas querem viver o evangelho sem ter uma congregação? Quantas pessoas dizem, eu congrego em casa, eu não preciso de igreja para estar lá louvando ao Senhor, eu não preciso de igreja para ouvir pregação, eu não preciso de igreja. Não precisa. E no momento de angústia, quem vai te ajudar? No momento de crise, quem vai orar pela tua vida? Se Pedro não tivesse o povo, a igreja lá, quem ia orar por ele? Ele não ia conseguir orar. Quantas vezes alguém ora pela tua vida todos os dias? Quantas vezes você precisa de algo e você pede e a congregação te ajuda? E ainda abre a boca para dizer que não precisa da congregação? São pessoas que estão nesse mundo dizendo que vive o evangelho, dizendo que vive o cristianismo, que não está vivendo. Deus, Ele nos ensina na palavra dele que é necessário a gente congregar um com o outro. É necessário a gente vir para a igreja, congregar sim, sabe por quê? Porque quando tu estiver fraco, o outro está ali para te ajudar. Quando tu estiver caído, o outro vai te dar a mão para te ajudar a se levantar. Quando tu estiver precisando de algo, o outro está ali para te ajudar. Você. Mas quando a gente não tem isso, não tem quem ajudar a gente. Então que nessa noite, eu e você venha entender. Sim, é necessário estar na igreja todos os dias, sim. É necessário ter uma congregação, sim. É necessário ter uma liderança, sim. Sabe por quê? Porque é Deus que deu. Aleluia. Aquele povo que estava passando crise, sabe por quê? Porque Tiago foi morto. E Pedro, um dos líderes, estava preso. E eles entenderam que ele precisava orar muito para Deus libertar Pedro. Porque sem Pedro, as coisas iriam ficar difíceis para eles. E Deus libertou. Então a oração, sim, tem poder. E muito poder. Não desfaleça se você orou um dia, orou 2, orou 3, orou 4 anos, orou 5 anos. Até porque muitos milagres aconteceram na Bíblia, o povo orou muito. Ana orou muito. Muita gente orou muito. Eliseu orou muito. Muita gente orou muito na Bíblia. Então não desfaleça sua fé, porque você só orou 3 anos e daí Deus não libertou ainda. Não desfaleça. Deus disse assim para você: enquanto tu cuida dos meus, eu estou cuidando dos seus. Enquanto tu está me adorando aqui, eu estou lá dando livramento à tua família. Enquanto tu está aqui na minha casa dando glória para mim, enquanto eu na minha casa glorificando o meu nome, eu estou lá salvando aqueles que você nem sabe o que está acontecendo. Temos que entender isso. E que eu e você venha cada dia crer no Deus que a gente serve. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão passando por um momento difícil porque não está mais crendo em Jesus. Verdade. Porque acha que ser crente, ser evangélico é oba-oba. Não tem sofrimento. Acha que ser crente é colocar a Bíblia e vir toda arrumadinha para estar no culto e acha que o Deus Todo-Poderoso não está olhando para você. Ele está. O mínimo possível que você está passando todos os dias, Ele está dizendo: eu estou vendo. Eu contemplo o que você faz de bom, eu contemplo o que você faz de ruim, e eu sou Deus Todo-Poderoso. Tudo que você fizer aqui na terra será recompensado lá no céu. Aleluia. Então que a gente venha entender isso e agradecer ao Deus Todo-Poderoso que está conosco todos os dias. E melhor ainda, não se preocupe com o inimigo, sabe por quê? Porque ele sabe que tem um Deus Todo-Poderoso te guardando todos os dias. Aonde você vai, aonde você entra, aonde você sai, tem um Deus te guardando. Ele pode até te afligir, mas ele não vai tocar em você, porque ele não é maluco de tocar em você, porque o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, está te protegendo todos os dias da tua